Bem com vocês? Todos bem? Em casa, direitinho? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Aula de Geografia. Agora nós vamos aprender o crescimento urbano e organização territorial do Brasil. O crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil, ao longo do tempo, contribuíram para a organização territorial do nosso país. Destaca-se também nessa organização a expansão urbana ocorrida principalmente após a década de 1960, quando a maior parte da população brasileira passou a viver em sociedades, viver nas cidades, desculpa. Aí agora vocês vão observar embaixo o mapa do crescimento das cidades com mais de 100 mil habitantes. Então aqui nós temos, os mapas das cidades com mais de 100 mil habitantes. Em 1940, só em algumas regiões, algumas cidades próximas ao litoral, tá? Que tinha mais habitantes, tinha mais de 100 mil habitantes. Em 1980 já foi se expandido. Essas cidades que estão em pontinho vermelho são cidades com mais de 100 mil habitantes. Aqui em 2010 já foi aumentando a quantidade de cidades com mais de 100 mil habitantes. Agora nós vamos para a página 341. Agora eu vou falar da inter-relação entre as cidades. Qual a relação que uma cidade tem com a outra? As cidades podem ser diferentes quanto ao número de habitantes ou quanto à expansão territorial, por exemplo. Elas também se caracterizam de acordo com as atividades econômicas de maior destaque no município. Cada uma dessas cidades tem sua importância e exerce influências diferentes sobre outros centros urbanos. Essa inter-relação entre as cidades é conhecida como hierarquia urbana, que uma cidade depende da outra, tá? Então aqui nós temos a paisagem da cidade de Rolândia, que tem 65.757 habitantes. Ela é um exemplo de cidade pequena, uma cidade pequena. Aqui nós temos embaixo a cidade de Londrina, que tem 563.943 habitantes. Ela é um exemplo de cidade média. Tem mais ou menos, nem pouca, nem muitos habitantes. E embaixo nós temos a paisagem da cidade de Curitiba, que tem 1.917.185 habitantes. Ela é um exemplo de uma cidade grande. Então, quanto mais habitantes tem a cidade se torna maior. Algumas cidades apresentam atividades industriais e de comércio muito desenvolvida. Assim, moradores das cidades vizinhas geralmente buscam oportunidade de emprego nesses centros urbanos. Então, tem as cidades pequenas que vai buscar emprego nas grandes cidades, por causa da grande quantidade de indústrias e de comércio. Há cidades que estabelecem relações com outras cidades, devido à importância e diversidade de serviços que oferecem. Dessa maneira, moradores das cidades mais próximas comumente utilizam serviços desses centros urbanos. Vamos conhecer no esquema a seguir o exemplo de inter-relação entre Rolândia, Londrina e Curitiba, localizada no estado do Paraná. Então, são cidades vizinhas. Então, por que essa inter-relação entre elas? Vamos conhecer agora um pouquinho. Os moradores do município de Rolândia contam com um comércio básico, que supre suas necessidades diárias. Quando precisam de produtos diferenciados ou serviços especializados, como consultas com médicos, especialistas ou exames mais elaborados, procuram a cidade de Londrina, porque lá tem grandes hospitais, grandes centros
né, de especialidades e exames diversificados. Muitos moradores de Rolândia, até mesmo os de Londrina, procuram a cidade de Curitiba para obter formação educacional ou profissional mais avançada, assim como para acessar serviços médicos, financeiros, culturais e de lazer ainda são mais diversificados. Então, Londrina eles vão procurar, né, serviços mais diversificados, universidades, escolas mais avançado que tem em Curitiba. Então aqui nós temos Paraná, exemplo de inter-relação urbana. Então aqui, ó, as pessoas saem, né, de Rolândia, vão vir para Londrina, e de Londrina elas vão para Curitiba, onde tem variedade, diversidade de trabalhos e de serviços também. Espero que vocês tenham entendido o que são cidades de inter-relação. São cidades que uma depende do serviço da outra, tá? Para a população se melhorar as suas necessidades, tá bom? Então, beijinhos e até amanhã.